O povo brasileiro não pode escolher o presidente da República. A eleição para governadores e prefeitos de capitais também é indireta. O regime monta um esquema de vigilância cerrada. Todo mundo é suspeito. Quem não se submete às regras é duramente perseguido. O governo ignora direitos e garantias constitucionais. No parlamento, vozes se levantam para denunciar arbitrariedades e torturas. O Congresso é fechado de novo. Dessa vez por quase um ano. Os militares, em meados de 68, já haviam decidido dar o golpe e acabar com todas as garantias constitucionais e democráticas que ainda existiam no país. E estavam procurando um pretexto que podia ser dado por qualquer deputado. E eu fiz um discurso fazendo um apelo que as mulheres dos militares que estavam violentando a jovem população brasileira se recusassem a eles até que eles restaurassem a democracia. E também dizendo que o Exército Nacional se havia transformado num valha-couto de torturadores, que acolhia os torturadores e os protegia. Eles argumentaram que era um discurso ofensivo às Forças Armadas e pediram ao Congresso Nacional, os 3 ministros militares, que me dessem licença para que me processassem pela justiça militar. Ou seja, cassassem no mandato e me prendessem. Em dezembro de 68, eu escutei no rádio aquela voz desagradável do Costa e Silva, que eu conhecia ele muito bem, que foi no Conselho Universitário. Nunca tive respeito por ele, porque ele não se dava ao respeito. E eu assisti o Costa e Silva dizendo pelo rádio, lendo o AI-5. Foi o segundo golpe. O executivo era o centro da ditadura. E como ele era todo poderoso, era uma forma ditatorial, ele violava os outros poderes. Foram fazendo os atos institucionais que resolviam fazer para ver se conseguiam manter o país na mão deles. O primeiro ato institucional é o de 9 de abril, que seria o único ato, mas em vez de ser o único, depois foram editando outros atos em cerca de 2 dezenas de atos, sendo que o mais terrível deles foi o AI-5, né? Antes que esses novos atos, as novas cartas outorgadas, que houve 2, a de 67 e a de 69, e os atos complementares, que foram centenas de atos complementares, houve até decretos que eram chamados decretos secretos. Isto é, eles faziam lá, não podiam publicar. Mas aplicava-se a você. Então, se ele suspeitava de você, como aconteceu comigo, defendendo uma universitária aqui da Praia Vermelha, e eu perguntei, qual é a acusação? Ele dizia, não posso dizer, é secreto. É secreto. Eu disse, como secreto? É decreto secreto, ela se defenda. Eu disse, olha, coronel, o senhor pode prendê-la se quiser. E pode até prender a mim, mas vai ser difícil o senhor manter. Não só essa moça presa, como a mim, como manter a sua dignidade e até a sua patente pode periclitar. Como é que você pode cumprir uma coisa que é secreta, correto? Foi um dos grandes absurdos da ditadura, foi baixar o direito de editar decretos secretos. O Congresso era o mise-en-scène do processo. Fazia parte do mise-en-scène para dizer que era democracia. Mas processo mesmo não tinha. Mesmo dentro do MDB, a grande maioria era uma oposição silenciosa, que se confundia muito com a Arena. Mas existia um grupo que vinha da eleição de 70, que é o Grupo Autêntico, cujo exemplo irradiou na eleição de 74 e fez com que a bancada de deputados oposicionistas para valer ficasse maior. Na medida que você mantém o Congresso aberto, né, e os autênticos do MDB vão mostrar isso, né, você vai ter dentro do partido de oposição consentida uma condição de fazer um certo tipo de oposição, de alterar determinadas coisas, de enfrentar o regime, um enfrentamento mais light, digamos assim. Em 71, que eu me lembro, só tinha o Grupo Autêntico,
na Câmara dos Deputados, só. Não tinha mais nenhum grupo no Brasil que tivesse condições de fazer, não era vontade, tivesse condições de fazer o que nós conseguimos fazer, porque tínhamos certa imunidade em função de ser parlamentar. Imunidade, entre aspas, porque tínhamos a ICIC em cima. E essa bancada é que impunha o ritmo no que diz respeito às denúncias, no que diz respeito à oposição à ditadura. E isso custou o mandato de muitos deputados. O Alencar Furtado, Elisandro Maciel, Marcos Tito. Qualquer que fosse o deputado ou o senador que se tornasse, digamos assim, indignado com os atos de barbarismo e com a condução política do governo militar, eles caçavam. E a grande força desses deputados estava na medida em que eles traziam para dentro do parlamento o apoio do movimento social que estava lá fora. Por exemplo, tinha uma discussão sobre reajuste salarial, certo? E aí, então, esse grupo de deputados de oposição, de fato, se articulava com o movimento sindical e ocupava-se as galerias do Senado, da Câmara, para pressionar o Congresso para que votasse a favor das teses dos trabalhadores. Então, a ligação do movimento social com essa bancada parlamentar que existia dentro do MDB, é que foi o fator diferencial que surgiu a partir de 74. O endurecimento do regime atinge a todas as camadas da população que tem no Congresso o único canal de denúncia de prisões, torturas e outras medidas de exceção. Eu morava nessa época no Morumbi. Eu tomei o automóvel, era um Volkswagen, pequenininho, azul, para ir para a faculdade, que já era aqui na cidade universitária. E no rádio eu ouvi que eu tinha sido aposentado compulsoriamente. A imprensa tinha censura e não divulgava na íntegra tudo aquilo que acontecia. E a tribuna passou a ser um instrumento a ser utilizado pelas forças de oposição. Um companheiro nosso ligou de São Paulo, de um telefone público, e denunciou a prisão de Fernando Santa Cruz. E eu fui à tribuna e denunciei a prisão de Fernando Santa Cruz. Né? E todo mundo, a família, ficou sabendo que ele tinha desaparecido. Embora ele tenha sido morto depois, assassinado na prisão, mas ficou público essa questão. E muitos companheiros foram assassinados, torturados. Todo o Esquadrão da Morte, quer dizer, os delegados e os investigadores que atuaram, né, nessa área, né, de eliminação de bandidos ou não, né, mas para mostrar a eficiência da polícia, eles foram recrutados pela ditadura militar, pelo sistema de segurança da ditadura militar, para a repressão política. E eles tinham know-how do ponto de vista de tortura, do ponto de vista de desaparecimentos forçados, do ponto de vista de eliminações. Hoje, com a documentação levantada pelo Hélio Gaspari, constata-se que era absolutamente verdade e que a tortura já naquela época começava a ser um instrumento de política para os militares.